מבקש ממך בכל ליבי ובזה התפילה שתנחה אותי בדרך ישרה ותודיעני אורח התורה שתדריכני בעמיתך Pessoal, graça e paz a todos. Amém, né? Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa manhã na tua casa. Nós precisamos da direção do teu Santo Espírito para entender a tua palavra. Nos dirija, não permita que as coisas saiam do controle. Nos ajuda a crescer um pouco mais, nos livra de todo mal, para que possamos andar no teu caminho. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, no nome de Jesus, amém e amém. Tudo bem? Hoje nós estamos dando continuidade no nosso estudo de segundo livro de Samuel, hoje no capítulo 17, segundo livro de Samuel, capítulo 17. Amém, vamos lá. Segundo livro de Samuel, capítulo 17, verso 1. Disse mais Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e perseguirei a Davi esta noite. Irei sobre ele, pois está cansado e frouxo de mãos, e o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele, então o ferirei somente o rei. Farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornassem todos assim, todo o povo estará em paz. Essa palavra pareceu boa aos olhos de Absalão, e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Diz, porém, Absalão: chamai agora também a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Tá bom, até aí tá bom. Vamos recapitular. Quem acompanhou o estudo na semana passada, vocês devem lembrar do conselho dado por Aitofel a Absalão, sobre como ele poderia garantir o trono dele e sabotar a autoridade do rei Davi. Vocês lembram bem, né? O conselho foi que ele violasse as concubinas do Davi numa parte alta da cidade, para que toda a população pudesse ver. Vocês lembram disso? É bom lembrar, né? O conselho que foi dado foi uma coisa muito terrível, né? Seria uma forma de fazer uma declaração pública de que um novo governo estava sendo estabelecido. Ok. Por mais terrível que fosse esse conselho, parece que o Aitofel ele não vai parar por aí, vai dar hoje o segundo conselho, que vai envolver o capítulo 17 de hoje. Vocês percebam que logo no início, o texto começa dizendo o seguinte, no versículo: disse mais Aitofel a Absalão. É uma sequência, tá vendo? Disse mais. Isso significa que não tem quebra de capítulo aqui. Não tem. Parece que é um capítulo só, né? Não parece que tem uma divisão entre o capítulo 16 e o capítulo 17. Então, parece ser uma sequência, e é uma sequência direta. Mas por que, pastor? Porque no hebraico original não tem divisão de capítulo. Certo? Não tem. Foi dividido depois. Por isso que é muito fácil você ver escrito assim: disse mais Aitofel a Absalão.
certo? Porque no hebraico é um texto só. Mas a divisão de capítulos, ela foi introduzida no século XIII. Entende? Por um homem chamado, era um arcebispo da Igreja Católica, né? O tal do Stephen Langton. Era um arcebispo, não, um bispo de extrema autoridade da Igreja Católica, que fez as divisões da Bíblia, original hebraico, em capítulos. É importante essa informação para vocês que são cristãos. E os versículos, eles começam a ser divididos mais adiante, já no século XVI, por um protestante convertido. Era católico, roxo, depois se converteu, e ele que deu início à divisão de versículos no século XVI, ele e outras pessoas mais, mas foi ele que iniciou. Entendido isso? Então, vamos recapitular. O hebraico original não tem divisão de capítulo. A divisão de capítulo começa posteriormente, no século XIII, por um arcebispo católico. Depois, no século XVI, é dividida por um protestante em versículos. Entendido? Vamos então para o segundo conselho do Aitofel. Vamos ver qual é o conselho dele, no versículo 1 e 2. Disse mais Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei, e perseguirei a Davi esta noite. Irei sobre ele, pois está cansado e frouxo de mãos, e o espantarei. No original está escrito: vou atemorizar ele, e fugirá todo o povo que está com ele. Então, ferirei somente o rei. Vocês lembram quem é Aitofel? Quem lembra quem é Aitofel? Quem lembra? Ele é avô da Batseba. Está rancoroso pelo que aconteceu, não é? E ele também é um homem de extrema autoridade e tem uma reputação muito boa no meio do povo de Israel. E ele é o principal conselheiro do Absalão, porque afinal ele está contra o Davi e está do lado do Absalão. E o segundo conselho, depois daquele conselho dele violar as concubinas, vai ser de que Absalão deixasse ele com 12.000 soldados, se levantar, perseguir Davi, e aproveitar que o Davi está cansado e frouxo de mão, atemorizar ele e matá-lo no final. Está no versículo 1 e 2. Certo? Vocês percebam que para o Aitofel expulsar o Davi do palácio só não basta não, ele quer matar o cara. A motivação do Aitofel é matar Davi, matar. Não é simplesmente tirar ele da posição como rei, né? Já está no deserto, mas é matar. E essa intenção de matar, né, está baseada no que ele sabe a respeito de Davi, porque ele sabe que Davi é um homem extremamente poderoso e que é um homem que tem uma promessa de Deus, né? Então não para por aí, é mais ou menos assim. A ação do diabo é mais ou menos assim. Ele não está preocupado simplesmente no que nós temos ou somos hoje, mas o que nós podemos ser amanhã. O diabo ele consegue discernir essas coisas. Às vezes discerne primeiro que a gente, né? Às vezes ele sabe mais da gente do que a gente mesmo. Não é verdade? Então, às vezes você não entende por que acontecem algumas coisas com você assim, porque você não discerniu quem você é. Não tem aquela perguntinha que faz assim: por que acontecem essas coisas comigo? Por que acontecem essas coisas comigo? Talvez você não saiba quem você é, mas o diabo sabe e Deus sabe. Você tem que discernir quem você é. Na verdade, a gente não escolhe quem a gente vai ser, a gente consegue só discernir. Porque quem escolhe é o Espírito Santo. A gente só discerne. Entenderam isso? Vocês entendam a perseguição que Herodes fez com Jesus e a mãe. Jesus estava no ventre.
Por que perseguiu? Porque o diabo discerniu quem Jesus era. Lembra? O faraó não perseguiu Moisés bebê? Queria matar de qualquer jeito a criança? Por quê? Porque o diabo já sabia qual seria o futuro da criança. Por isso que o Aitofel, ele sabe que não basta simplesmente expulsar o Davi do palácio. Tem que destruir o Davi. Tem que eliminar. Então a motivação do Aitofel, vocês vão perceber aqui, ela é bem maligna. Então não é simplesmente o Aitofel que está agindo aqui, tem algo por trás dele, entendido? Uma coisa interessante que eu vejo também no texto, como é que a gente consegue ver uma pessoa odiar outra pessoa simplesmente pelo conselho. Você vê, o Absalão, talvez ele teria alguma possibilidade de se reconciliar com o pai, né? Porque a gente percebe que o Absalão tinha um desejo de se reconciliar com o pai. Vocês lembram disso? Tanto é que ele ficou chateado que Davi demorou a chamar ele. E quando chamou ele para se aproximar, assim, deu uma limitação. Você fica lá, eu fico cá. Eu te perdoo, mas pela metade, lembra? Então você percebe um filho que ele está interessado em estar com o pai. Quem provocou isso aqui foi o próprio Davi, essa fúria dele. Então, existe uma possibilidade no coração do Absalão de reconstrução de relacionamento com o pai. Só que o Aitofel está agindo como demônio aqui. Porque ele está induzindo o Absalão a odiar cada vez mais o pai. É o poder que as pessoas têm de nos induzir a sermos aquilo que elas querem. Às vezes o ódio é da pessoa, você não tem ódio, mas você começa a ouvir a pessoa, você passa a odiar igual a pessoa está odiando. Você viu o poder que as pessoas têm de transformar os nossos sentimentos? Como que é perigoso isso? Às vezes, isso pode acontecer na igreja, às vezes você é uma pessoa da paz, você está tranquilo, mas de repente você passa a ter nojo de uma pessoa, você passa a odiar a pessoa nunca te fez mal, simplesmente porque você está sendo solidário à outra. Percebe que loucura? Isso. E você fica assim, aliado da pessoa que está odiando, e o ódio é da pessoa, e você simplesmente fica alimentando isso, né? Junto com ela, simplesmente porque vocês são amigos. Que coisa esquisita, né? Essa coisa da gente não ser dono das nossas emoções, né? Poxa, você tem problema com a pessoa, se vira você, eu não tenho, e daí? Para mim nunca fez mal, para mim representa uma boa pessoa. Às vezes as pessoas ficam chateadas, porque você se dá bem com fulano, não me faz mal, a pessoa me respeita, me faz bem, mas me fez mal, fez para você, não fez para mim. Então ninguém tem que programar sentimento da gente, não é? Então vamos amadurecer, igreja. Vamos amadurecer. Ninguém tem que dizer o que a gente tem que sentir, não. Temos que tomar cuidado com essas coisas. Então tem uma lição aqui no início, que eu espero que vocês entendam. Eu entendi, eu já li entendendo, graças a Deus. Então a proposta do Aitofel aqui é isso, ó, me dê 12 mil homens. Quanta gente, né? Nossa, 12 mil pessoas, eu fico imaginando, né? Para perseguir o Davi. Interessante, né? Davi, ele está com um grupo. Ele está fugindo com um grupo, está no deserto. Deixa eu ir atrás dele e vou matá-lo. E ele disse no versículo 3, e farei tornar a ti todo o povo. Ele falou, eu mato ele, o povo vai voltar. Quer dizendo, o povo que está apoiando Davi vai voltar para cá. É uma promessa meio assim, não é muito verdadeira, né? Porque quem está com Davi é aliado do Davi e morre pelo Davi. Então não é simples assim, esse cara está contando mentira aqui. Olha só, ele disse, farei tornar a ti o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornassem todos. Assim todo o povo estará em paz, ou seja, eu mato Davi e todo mundo volta para Israel. Fica do seu lado. Agora, vamos observar uma coisa importante aqui. Nesses versículos, pelo menos nos 3 primeiros. 4 características de Aitofel, que revelam a atividade demoníaca através da vida dele. Nós já vimos a primeira aí, né? Então vamos colocar 5.
4 características claras aqui do Aitofel, que vão revelar que é Satanás que está trabalhando contra aquilo que Davi é. Versículo 1, recapitulando, ele disse: deixa-me escolher 12.000 homens. Olha só o que ele disse. Ainda no mesmo versículo ele disse: e me levantarei, e perseguirei. O que vocês estão vendo nisso aqui? O que vocês estão percebendo aqui? É ele. É algo pessoal do Aitofel. Ele disse: deixa-me escolher 12.000 homens. Eu me levantarei. Eu perseguirei. É ou não é um rancor pessoal, uma ação pessoal do Aitofel com Davi? Perceberam isso? Ok? Não. Vamos para o versículo 2. Ele vai continuar dizendo: irei. Ele não está dizendo assim, ó, eu vou para você, nós vamos conseguir vencer. Eu irei sobre ele. E eu espantarei. Eu vou fazer isso. Eu vou deixar ele atemorizado. E no final, então ferirei ele. É pessoal ou não é? É pessoal. Ele não quer compartilhar nada com Absalão. Ele quer fazer tudo sozinho. Ele quer assumir essa vingança sozinho, porque é algo pessoal, ok? Esse é o número 1. Satanás tem uma guerra pessoal contra nós. Satanás, ele é o nosso adversário, não é? É adversário de Deus? O que vocês acham? Por que não é? Porque ele não é páreo. A Bíblia diz que ele é o nosso adversário. Com Deus, como é que você vai ser adversário de Deus? Não tem como ser adversário de Deus. É uma pulga num oceano. É isso, não tem como ser adversário. Deus não tem adversário. Não tem como. Então não é adversário de Deus, é o nosso adversário, é o acusador dos nossos irmãos. Então o problema do diabo é que ele morre de inveja de Deus. E ele quer destruir aquilo que Deus tem e aquilo que Deus ama. É isso. Então tudo que Deus ama, tudo que Deus cuida, tudo que Deus tem, ele quer destruir. Assim, é uma coisa terrível. Então nós vimos aqui, assim como Satanás é uma guerra pessoal, é uma guerra muito pessoal contra nós, e por isso ele induz pessoas para que elas ajam a partir da sua fúria pessoal. Percebe? Então a nossa luta não é contra carne ou sangue. Por isso que as pessoas que nos atacam, elas agem a partir de uma fúria pessoal de Satanás contra o que nós somos e o que nós seremos. Ok? Tudo bem? Ou não? Essa é uma característica. Às vezes a pessoa nem sabe o que ela está fazendo contra você. Ela acha que está fazendo certo, fazendo alguma coisa contra você. Mas ela está sendo induzida por uma força maligna superior a toda a situação, ok? No versículo 2, quando ele diz: irei sobre ele, pois ele está cansado e frouxo de mão. Ele detectou o que aqui? Vulnerabilidade. Não é isso? Ele falou: esse é o momento, eu tenho que ir lá, porque agora ele está o quê? Cansado e frouxo de mãos, ele está debilitado, emocionalmente, fisicamente. Então esse é o momento. O Aitofel, ele vê a oportunidade, porque ele é um oportunista. Ele não falaria assim: vamos lá atacar o Davi que agora ele está forte. Vamos atacar o Davi porque o Davi está firme na rocha. Ele falou: eu tenho que atacar o Davi porque o Davi está vulnerável, porque o Davi está cansado, está frouxo de mãos. Oportunismo e se aproveitar do momento frágil de Davi. Satanás trabalha no mesmo modus operandi.
nas brechas das nossas fragilidades e fraquezas emocionais e espirituais. Então, quando você falar assim, nossa, eu não estou bem, então essa é a hora. Quando você estiver chateado, se estiver desmotivado, se estiver cansado, sem dinheiro, brigou com a sua sogra, essa é a hora. Essa é a hora. Essa é a hora escura da alma. Entende? Que vai atrás das nossas brechas, da nossa fragilidade. Por isso que tem que tomar muito cuidado quando você não está bem. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Se ouvir bem, vocês vão evitar muito problema na vida de vocês. Então, quando vocês não estão bem, a vigilância tem que redobrar. Quando falta dinheiro, quando não está bem emocionalmente, quando está cansado, quando as coisas estão difíceis, cuidado. É nesse momento que a bandeja virá, que o diabo vai tentar te atacar. Vamos ainda para o versículo 2 da parte B. Ele disse, no finalzinho vai dizer, então eu ferirei somente o rei. Ele não está dizendo isso aí? No final? Mas o rei não é Absalão? Pô, não é Absalão que é o rei agora? Por que ele está chamando Davi de rei? Israel não tem 2 reis. Então o que significa isso? Significa que Aitofel sabe. Ele sabe quem é o Davi e o que está sobre Davi. Por isso que ele ousa a falar diante de Absalão que o Davi é o rei. Se ele está dizendo que o Davi é o rei, ele está dizendo que Absalão não é o rei. Está entendido ou não? Porque só tem um. Então, dentro de si mesmo, ele acredita verdadeiramente que Davi é o rei. Mas mesmo assim, está disposto a apoiar a rebelião de Absalão contra Davi. Ué, como assim? Conhece a verdade, mas quer insistir com obstinação? Né? O diabo sabe que Deus é Deus. O diabo sabe quem nós somos. Ele sabe que ele já perdeu a batalha, porque a sentença dele já está escrita na Bíblia, registrada em cartório. Mas por que insiste? Então, vocês percebam o seguinte: Satanás é o pai da mentira. E ele vai fazer com que as pessoas se obstinem no engano. Elas vão ficar no engano, mesmo conhecendo a verdade. Então tem gente que sabe da verdade, mas ela fica obstinada no engano. Ela fala, não quero acreditar, não. Entende como é que é o negócio? Então é uma atividade maligna. O Aitofel sabe da verdade, mas ele insiste em ficar na obstinação do engano. Ele conhece a verdade sobre Davi, ele sabe que Davi é o rei, mas ele fala, não, eu vou continuar. Mesmo conhecendo a verdade. Esse aqui é o único que conhece a verdade e não se liberta, né? O diabo é assim, né? E os seus seguidores, os que o acompanham, são assim também. Quantas vezes eu já vi gente falar assim, eu sei que isso aí está certo, mas eu não concordo. Que coisa maligna, né, rapaz? Que coisa maligna, né? Eu já tive na escola bíblica uma pessoa falar assim com outra, né? Porque se falar comigo eu já tenho assim, não tem freio emocional, né? Falou assim, eu sei que está na Bíblia. Eu sei que está na Bíblia, eu sei que está, mas eu não concordo. Isso é satânico e maligno. É satânico, gente, isso aí. Eu sei que está na Bíblia, mas eu não concordo. Eu sei que você lê o texto provando, mas eu não concordo. Então é obstinação maligna. Você acha que você vai chegar na casa do cara lá e vai falar com ele, não, porque Jesus é Deus. E aí ele vai falar com você, não. É igual você pegar gente de seita, você prova na Bíblia que eles estão errados, e eles falam, não, eu continuo sendo isso, ele fala. Eu continuo assim, eu nasci assim, minha família é assim,
Mas está aqui na Bíblia dizendo que o único Senhor é Jesus. Está dizendo que a gente não pode se prostrar diante de ídolos. Mas entende? Então, tem coisa que não vai adiantar, porque a pessoa está obstinada. É igual vocês fazerem debate com gente que é de seita. Vai lá discutir com o testemunho de Jeová. Discute. Pega a sua Bíblia e vai lá na casa dele. Discute com o Mormon. Discute com o Adventista. Você vai morrer seco, irmão. Você vai morrer seco. Você pode destrinchar a Bíblia na cara dele e falar assim, não, eu guardo o sábado. É obstinação. É uma sustentação maligna, porque não adianta você falar, não, eu vou provar, e fica debate. Esses debates da internet, pastor com pastor, isso é a maior besteira que existe. Você não pode debater com quem está decidido a viver na mentira. Nem Deus gasta tempo com isso. Se você abrir o coração, Jesus disse, eis que estou à porta e bate. Se abrir, eu entro. Então, você vai fazer o quê? Não, eu vou para o debate com o testemunho de Jeová, e você vai ver o que eu vou fazer com ele. Eu vou fazer ele, não vai nada. Você não vai, não. Você não vai. Você não vai. Porque nem Deus faz isso. A não ser que o cara abra o coração para alguma coisa, que Deus quebrar as pernas dele. Estou dizendo no sentido figurado, tá? Tá bom? É uma metáfora só. Apesar de que Deus quebrou a perna do Jacó, né? Então, não quebrou a perna, mas quebrou o nervo ciático dele. Então, mas acontece, às vezes Deus permite que algumas coisas difíceis aconteçam com as pessoas, a ponto delas abrirem o coração. Aí entrou e... às vezes é melhor quebrar, salvar, né? Do que deixar o cara ir para o inferno, né? É isso que Deus faz. Às vezes o pai costuma corrigir o filho, mesmo que ele vai chorar um pouquinho, mas para salvar a vida dele. É isso. Vamos para o versículo 3, para a gente continuar nessa observação do Aitofel. Ele disse o seguinte, ó, Davi, se você deixar eu levar esses 12 mil homens, e farei tornar a ti todo o povo. Ele falou, vou fazer o povo voltar tudo para você. Não vai fazer. É mentira. Pois o homem a quem tu buscas é como se tornassem todos, certo? Se eu mato ele, todo mundo volta. Assim todo o povo estará em paz. Então ele está fazendo uma promessa aqui, mentirosa. Isso é típico de Satanás, né? Ele premedita a indução ao pecado e cria falsas promessas. É isso aí. Ele fala, vamos fazer isso, vamos matar, vamos rebelar, que depois no final vai ficar tudo certo. É isso aí. Te induz ao erro, à desobediência, criando falsas promessas. Está tudo certo. Que paz que você consegue criar a partir de ódio, mentira, vingança e assassinato? Não tem. Não é mentira. Coisa do diabo. Entendido? Começaram a perceber que o Aitofel, ele não está agindo simplesmente porque ele é uma pessoa, mas porque tem algo superior a ele agindo nele. Tudo certo? Entendido? Alguém quer falar? Fazer alguma pergunta? Todos estão entendendo? Vamos para o versículo 4. Vamos usar isso como aplicação para a nossa vida, tá? Por favor. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão. Ótimo, Absalão. Isso aí, vamos lá. Eu te dou 12 mil soldados, você vai lá, né? Mata o Davi, o povo volta para mim. Ótimo. E foi boa aos olhos de todos os anciãos de Israel, todos os líderes de Israel. Ótimo conselho. Por que isso? Porque o Aitofel era respeitado por todo o povo de Israel. Lembra que ele é como um oráculo? Que a palavra dele é como se fosse palavra de Deus, como de um profeta? Ele é um homem poderoso, e ele está usando o poder dele para o mal, e a gente pode usar o poder para o mal ou para o bem, é uma escolha que a gente tem. Poder é uma escolha. Usa para o bem ou para o mal. E poder é uma coisa que é dada, de graça. Entendido? Deus dá poder de graça. Ninguém faz por onde merecer poder. O poder é dado de graça. E porque o poder é dado de graça, ele não pode ser tirado. Então, o mal não vai perder o poder. Satanás continua sendo poderoso, não continua? Por quê? Porque ele recebeu o poder. Quando ele era um anjo do céu. E o poder é dado de graça, não vai ser tirado. Então, o seu dom vai continuar trabalhando, independente do que você faça.
A igreja tem conceito seguinte, né? Fiz errado, perdi o dom. Eita. Outra coisa que a igreja não entende, né? Eu errei aqui, perdi o dom. Eu errei aqui, Deus não me dá mais visão. Seria assim se o dom fosse conquistado por mérito. Mas como nós recebemos por graça, não pode ser tirado. Deu para entender ou não? Por isso que vocês vão ver muita gente poderosa e você vai fazer a pergunta: por que continua? Fazendo mal para todo mundo, está usando o dom que tem para poder ganhar dinheiro, está usando o dom que tem para poder roubar, está usando o dom que tem para manipular, porque o dom é distribuído de graça. A igreja precisa vencer essa ideia de achar que o dom é sinônimo de santidade. Não é. Não é, não. Se vocês estão esperando que alguém vai perder dom e poder porque enveredou por um caminho errado, vocês estão muito enganados. Vocês vão ficar esperando isso aí muito tempo, não vai chegar. É o que a gente tem visto. Vocês duvidam que os grandes líderes hoje estão sendo usados pelo poder de Deus? Vocês duvidam? Não, Deus. Tudo que eles estão conquistando é Deus. As grandes igrejas, as grandes ministrações, as grandes influências, os projetos grandes, isso é tudo Deus, é dom para fazer isso. Para você ver o que Edir Macedo conquistou até hoje, só consegue fazer aquilo através de Deus. O império que ele conseguiu levantar. O Nicodemos entendeu essa matriz. Ele falou com Jesus: ninguém pode fazer o que tu fazes se não fosse da parte de Deus. Clareou para vocês? Então vocês vão ver: mas pastor, o cara está aí, por que não tira? Não vai tirar, irmão. Essa conta a gente só paga no final dos tempos. Não vai tirar. Porque senão a gente vai entender que é por mérito. E não é por mérito. É por graça e por misericórdia que a gente recebe. A Bíblia é clara, Deus distribui da forma como lhe apraz. Não está escrito isso na Bíblia? Entenderam? Alguém quer fazer perguntas? Vou fazer alguma colocação? Não é estranho isso? Poder, santidade. Por que não? Porque o que leva para o céu é a santidade, não é poder. Poder não serve para nada para levar as pessoas para o céu. Pessoas que estão sendo usadas por Deus. Eu já expliquei mais de uma vez que a maioria vai para o inferno. Isso é claro? A maioria das pessoas que são usadas por Deus vão para o inferno. E eu vou perguntar para vocês: por quê? Por que vai para o inferno? Quem sabe responder? Por que a maioria das pessoas que são usadas por Deus vão para o inferno? Quem sabe responder? Vocês já estudaram isso. A maioria das pessoas que são usadas em poder, milagres, curas, capacidade de persuasão, vão para o inferno. Por quê? Número 1, porque Jesus falou. Jesus falou que muitos, quase todos, chegarão diante dele e dirão: eu expulsei demônios em teu nome. Eu curei enfermos em teu nome. Ele vai dizer: não vos conheço. Apartai-vos para o fogo eterno. E muitos é o que na Bíblia? É o que na Bíblia? Quase todos. Certo? E quem é que faz milagre? O povo de Deus. Quem é que cura enfermos em nome de Jesus? Povo de igreja. Quem é que expulsa demônio? Povo de igreja. Ele está falando para o povo de igreja que foi usado em poder. E ele disse: não vos conheço, apartai-vos para o fogo eterno. Então ali Jesus está dizendo que a maioria das pessoas que são usadas em poder vão para o inferno. E por que elas vão para o inferno? Porque elas usam o poder em benefício próprio. Porque quanto mais é dado, mais é exigido. Simples assim. Então vocês estão preocupados aí em ter poder para ir para o céu?
Nós temos que preocupar em ser santos. Porque sem santificação, ninguém... Eu só falei da Bíblia. Você está atrás de poder, para poder se justificar diante de Deus. Deus, aqui, ó, eu expulso o demônio. Aí fica todo mundo batendo palma. Poxa, expulsou o demônio. Que homem santo. Que mulher santa. Ó, revelou, que mulher santa. Olha, viu o anjo, que mulher santa, que homem santo. Olha, colocou a mão no enfermo, que gente santa. Gente, vocês entenderam o que eu disse? Embora seja uma colocação meio difícil de compreender, mas é tão claro isso biblicamente. Então vocês não fiquem com inveja de quem tem poder não, porque o poder, na maioria das vezes, serve para condenação. E é o que eu disse para vocês, o poder coloca você mais perto do inferno. Esse é o problema. E quando chegar lá no céu, o bilhete é santificação, não é poder. Não é poder. Não é sinônimo de santificação. Eu vou te explicar antes de você formular toda a pergunta. Você vai dizer, o Sansão saiu o poder dele. Primeiro contexto, Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não ficava nas pessoas. Ele fazia intervenção nas pessoas. Você vai ver que a Bíblia diz que Sansão, o Espírito Santo tomava ele, ok? Ele fazia o que tinha que fazer, o Espírito Santo ia. Entende? Então não havia morada para o Espírito Santo. Deus não tinha morada, não tinha casa, não tinha ninguém. Então havia intervenções do Espírito Santo. Aí o que acontece no Novo Testamento? O que acontece no Novo Testamento é o seguinte: o Espírito Santo estava descendo em forma corpórea de pomba, certo? Por que pombo? O pessoal vai falar assim, porque é paz. Não, porque facilmente se vai, é por isso. É a sensibilidade de não permanecer. Chega perto do pombo, ele sai. É porque facilmente se vai, é facilidade de não permanecer. O que a Bíblia diz? João Batista entendeu, falou, aquele que você vê, Deus falou com ele, o Espírito Santo descendo sobre ele, o Espírito Santo permanecer, ok? Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ele falou, porque não tinha permanência. Então, quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus, ele ficou. É uma nova era para a igreja, porque ele estava ensinando o seguinte, o Espírito Santo vai descer e vai ficar. E Jesus andando na terra, era uma prova de que o Espírito Santo poderia estar nas pessoas, no ser humano. Tanto é que Jesus era homem, 100% homem, 100% Deus. Ele tinha o corpo de homem, mas ele era um Deus por dentro, porque o Espírito Santo desceu sobre ele. Está entendido ou não? Ok? Tanto é que o corpo dele, ele é morto, depois ele ressuscita. Em Atos dos Apóstolos, essa promessa, ela vai se cumprir, porque Joel já tinha falado. Ele falou, Joel tinha falado, o Espírito Santo vai descer. Eles vão experimentar 2 Espíritos Santos. E eles estão lá no cenáculo, os discípulos. O que acontece? O Espírito Santo desce e permanece neles. Aí nasce o quê? A igreja. Aí a igreja virou o lugar de permanência. Hoje o Espírito Santo está na terra, porque a igreja existe. Quando o Espírito Santo sair da terra, no arrebatamento, ele leva consigo a igreja. Porque na era do Novo Testamento, o Espírito Santo encontrou um lugar, uma casa. Está explicado ou não? Vamos seguir? Alguém tem dúvida mais sobre isso? Ou está tudo certo? Ou vocês vão dizer, não concordo? Porque às vezes a pessoa não concorda, né? E fala com um, fala com o outro que não concorda, não fala comigo. Eu preciso saber, pelo menos a pessoa, para falar, irmão. Deixa ele botar o microfone, senão eu não consigo ouvir. Vou te dar moral porque você é vascaíno. Por isso que eu perguntava. É isso aí, ó. Vai parecer um pouco absurdo, né? Afinal se tratam de pessoas mortas, né? Segundo o nosso credo.
E aqueles milagres, pastor, que são creditados às imagens dos católicos? Todo o processo que eles usam de canonização, que tem que ter tantos milagres para a pessoa ser canonizada e tal, e geralmente esses milagres são pós-mortem, né? A gente pode entender isso como o poder de Deus, se esses milagres realmente acontecerem? Sim. Muitos milagres que aconteceram na fé católica, na fé católica que as pessoas duvidam, são provenientes de Deus. Ninguém pode fazer nada. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Aí você vai dizer: pastor, mas por que aconteceu esse milagre dentro da igreja católica? Por causa da fé do povo. Fé é um mecanismo de ativação do mundo espiritual, certo? Fé. Você vai ver na Bíblia gente que foi curado que nunca pisou na igreja. Mas você vai ver gente ali que o cara fala. Jesus disse: nunca encontrei fé como essa. Lembra do centurião? Romano. Ele falou: você não precisa nem entrar na minha casa, basta uma só palavra, meu servo será curado. Jesus, nunca vi fé como essa. Mulher cananeia, ela disse: os cachorrinhos comem da mesa dos seus donos. Ela era cananeia, o Deus dela era outro. Ativou a fé, certo? Mulher do fluxo de sangue, senti que de mim saiu o poder, ele falou. Então tudo que você está vendo, algumas coisas acontecendo por causa da fé, eles estão acreditando que eles estão fazendo para Deus. Aí, exemplo da Universal, por exemplo. A Universal, você está lá, a pessoa está lá, você fala: pastor, é charlatanismo. Não é charlatanismo, não, é milagre mesmo. Na Universal você vai ver milagre, vai ver gente prosperando por causa da fé. Porque a pessoa está dando dinheiro achando que está dando para Deus, certo? Ela está crendo naquilo, então ela consegue acessar o mundo espiritual. E o que acontece é que os líderes estão aproveitando, se beneficiando de um poder. Então, dentro da fé católica, muita gente sincera. Muita gente sincera. A pessoa está lá, ela está acreditando que Deus vai fazer as coisas para ela, né? Não há nenhum bem que não vem de Deus, né? Então, assim, Deus permite certas coisas, mas por causa da fé das pessoas. Deus faz a leitura da fé. Agora, pastor, mas o diabo ele pode fazer sinais? Sim. Aí você tem que saber separar as coisas. O diabo pode promover algumas coisas, sim. Por exemplo, você vai lá no espiritismo kardecista, né? Há cirurgias mediúnicas, mas elas têm identidade. Você vai ver o cara que corta, a pele não sai sangue. O corpo, a biologia do corpo diz que tem que sair sangue, certo? Isso é ciência. Se não sai o sangue, porque tem uma entidade que está sugando o sangue, que é o vampirismo. Então tem entidades que se alimentam de sangue. Isso acontece muito dentro, aquele Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, João de Deus. Esse João de Deus, por exemplo, muitas coisas, porque ele está dentro de um contexto, né, de mediunidade, um contexto totalmente satânico, que você vai ver a operação de sinais a ponto de enganar as pessoas. Sim, existe isso. Existem os sinais que o diabo faz para poder enganar as pessoas, até mesmo os escolhidos. Ele pode se transformar num anjo de luz. Agora, existe um contexto de fé que produz milagres da parte de Deus. E a Bíblia é clara em mostrar pessoas que não eram cristãs, que adoravam outros deuses e viram milagres. Você viu lá a mulher, a viúva, Sarepta? O Deus dela era Baal, mas ela seguiu em obediência o que o profeta disse para ela: faz primeiro para mim o bolo. Ela não conhecia Deus. Ela obedeceu o que o homem de Deus falou. Deu para entender o que eu disse? Pode falar, Marcelo. Nesse mesmo contexto aí, não entra também a doença da alma? Porque podemos ver que tem muita gente, está doente, tal, médicos não descobrem nada, né? Mas aquela doença está na alma da pessoa. Não, mas aí é outro contexto. Já é outro contexto, né? É doença somatizada. Igual tem médica que ela sabe que existe gente que fica doente com dor de cabeça porque está triste. Tem gente que... Isso aí é ciência, não tem jeito, né Elisângela? Doenças somatizadas pela alma, soma, corpo.
Você, por exemplo, você pode fazer uma somatização através da mente. Eu posso induzir uma pessoa a cair dentro da igreja sem usar nada espiritual. Eu consigo fazer isso. A Elisângela pode fazer isso também. Ela pode induzir uma pessoa a sentir dor, a ficar com calafrio, a desmaio. Isso aí já é ciência. É o que aquele fazia. Como é que é o nome dele que morreu? Quevedo. Padre Quevedo, né? Padre Quevedo usava psicologia para poder a pessoa não sentir dor, comer coisas não sentir, né? Lembra do Padre Quevedo? Ele enfiava uma agulha na pessoa que a pessoa não sentia. Então, assim, tem como você induzir pessoas. É igual você colocar a mão numa pessoa. Muitos pastores fazem isso. Eles botam a mão numa pessoa e falam com a pessoa: ó, daqui a pouco, vou te dar 5 minutos, você vai começar a sentir um fogo no seu pé. Existe coisa que é profética, mas tem coisa que é sugestão. Aí a pessoa começa a sentir. E isso acontece muito, principalmente com mulher, que mulher é mais sensível. Você falar com a pessoa: ó, eu vou te dar um sinal aqui, você vai cair agora. Ela pode ser induzida e cair. Você fala: receba, 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 receba. Ela somatiza alguma coisa, ela apaga. Então, tem muito psicólogo. O pessoal do coach faz isso direto. Induz pessoas a caírem, né? Existem seitas orientais que fazem isso o tempo todo. A pessoa cai, a pessoa tem calafrio, começa a balançar. É igual os caras que fazem assim com a mão, a pessoa pluf no chão, aí levanta de novo, pluf no chão. Então tem muita coisa que é indução. Mas tem coisa que é espiritual, mas aí cabe os homens e mulheres de Deus discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Está dentro de qual contexto isso? Qual o propósito aí? Ah, não tem propósito? Não, é só para arrecadar dinheiro. Então não é de Deus. Então a gente separa o joio do trigo olhando o princípio. Agora tem um monte de coisa acontecendo. Psicológico, tem coisa maligna. São fontes emocionais, malignas e divinas. Agora, a gente precisa do Espírito Santo para discernir. E aí o discernimento vem através de quê? Conhecimento bíblico. Se você der R$100, você vai ser cheio do Espírito Santo. Se você der 1.000, você vai ser mais cheio ainda. Vai ficar cheio e orar em línguas. Se você der 3.000, você vai sair saltando daqui. Sugestionou. Já sugestionou. Aí a pessoa já começa. Aí você está usando alguma coisa para poder obter lucro. Aí já está dando um contexto maligno aí, você nem sabe o que vai acontecer. Isso acontece dentro de igreja. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo o tempo todo. Tem igreja que eu já fui, que olha assim e fala: meu Deus do céu, amado. Sugestão. Sugestão. Aí pega, pastor, olha, a mulher está lá atrás, sensível. Tem cara que é águia. Ele olha assim, está a irmã lá. O filho dela está preso. Me faz a leitura. Você, irmã. A irmã, já está querendo, né? Saiu de casa, oh Deus, fala comigo. Eu preciso ouvir sua voz. Meu menino roubou o banco lá, mas eu quero ele solto. Aí a irmãzinha, geralmente você vê as mulheres, são muito sensíveis nisso. Elas quebrantam, elas abaixam a cabeça, elas ficam tristes, você faz a leitura. Ela está lá e você fala: você, irmã, fica de pé. A irmã ela já está assim, né? Oh, agora o Senhor vai, né? O Senhor, aí junta a fome com a vontade de comer, né? Aí você fala: você, Deus manda te dizer. Ela, aí o cara para, bebe a água assim. Música, maestro. Aí o cara do teclado. A igreja. Fala: Deus. É muita coisa, Deus. Muita coisa. Vai falando, Deus. Fala, tá bom. É ela mesmo, Deus? É ela. Irmã, Deus ama você demais. Ela... É tudo óbvio, né? Deus ama todo mundo, né? E Deus manda te dizer que você... Eu vejo 2 anjos do seu lado. E a galera vai ao delírio. Quem é que vai dizer que não? Aos religiosos: não posso falar que não, que eu vou pecar contra o Espírito Santo. Os ignorantes de Bíblia: eu vou pecar contra o Espírito Santo, não posso dizer que não. Aí fica todo mundo cheio de temor. O temor toma conta. Eu vejo 2 anjos do seu lado, com a espada. Se é com a espada, o que eu faço? Se eu estiver na igreja, eu saio correndo. Na hora, anjo com espada, ele vem para matar, irmão. E tem pastor que fala isso: eu vejo 2 anjos com espada desembanhada. Desembanhada?
É igual você ver o cara entrando com a metralhadora dentro da igreja. Ué, eu conheço a Bíblia. Eu falo, o quê? Desembainhada? Deixa eu correr, eu saio pelaquela porta no peito. Está doido? Vem matar. Olha na Bíblia, anjo com espada desembainhada é fria, vem para matar. Aí o nego fica cheio. E fala assim, é o Miguel, hein? Miguel está lá. E o Miguel não tem nada a ver com a igreja, ele está associado a Israel, ele é um príncipe, ele não serve para trabalhos pequenos, mexe com o principado e potestade. Aí já fala que o Miguel está lá. Aí começa aquela ciranda, igual a igreja de Ariel de Jesus nos Estados Unidos fazia isso, né? Botava cadeira para o anjo Miguel. Miguel tem tanta coisa para fazer, rapaz, vai ficar mexendo com igreja. Nada a ver. Aí eu vejo Miguel. Aí tem uns que vendem, tem o Salatiel, tudo que tem El é anjo, né? El, Miguel, Salatiel, Manuel, tudo. Porque tem som, né, de nome de anjo. Eu falei, eu vejo ele, e vejo um pote de ouro chegando na sua mão. Ela está lembrando que ela deve aquele cheque de 50 mil que ela não paga, já tem, ó. E aquela choradeira assim. Já está te entregando. Aí a irmã já está sugestionada, ela já balança assim. E agora, prepara para receber. Vem tudo, pode vir tudo. Prepara para receber, que daqui mesmo eu já vou me dar um sinal, hein? Pô, a irmã, puf, no chão, acabou. Quem é que vai conferir depois se ela recebeu o pó de ouro? Você vai lá? Ninguém confere. Tinha que ter um jornalista, né? Para filmar e falar assim, pastor, aqui, ó. Não veio, hein? A mulher tem 10 anos que está lá esperando o pó de ouro, não chegou. Ninguém vai conferir, porque o povo evangélico é besta mesmo. Aí fica essa ciranda toda. Eu falo, tem coisa que é vergonhoso. Eu levanto e saio fora. Eu não aguento esses trem, não. É muita mentirada. Nossa, dá para Paulo se revirar no túmulo, né? Os troços desses. O povo gosta desse circo. Aí chega em casa, nossa, o culto foi tremendo. Porque, nossa, 2 anos do lado da irmã, o pastor falou. E quem é que vai duvidar? Vocês vão duvidar que o pastor falou? E o medo de pecar? Porque gente que conhece a Bíblia morre de medo de pecar, né? Tudo é pecado. Aí fica todo mundo assim, né? Vamos lá, né? Vamos acreditar, não vou falar que não tem anjo, vai que o Espírito Santo me pega aqui, né? E ameaça, cuidado, vocês duvidam, hein? Vocês não duvidam de Deus não, viu? Aí fica todo mundo assim com medo, né? Aí volta todo mundo a ser abóbora mesmo no outro dia. Daqui a pouco faz campanha na outra igreja, fica todo do mesmo jeito. Aí passa 15 anos, que muitos de vocês já passaram por isso. Vocês estão do mesmo jeito, não ganharam nem um pote de ouro. Aí chega um bestalhado aqui para falar para vocês a verdade, mas se vocês quiserem acreditar, vocês acreditam. Mas é assim, quantos enganos, gente? E o dinheiro caindo para dentro. Eu sou homem de Deus ou não sou? Depois que falou do anjo. Sou. Então eu quero 25 valentes de 1000. Aí levanta todo mundo, moço. Levanta todo mundo. Aí vem o dinheiro, pô. Numa noite, o cara arrecadou. Eu fui num congresso uma vez que o cara... aqui até a gente da nossa igreja, que não entrega, está querendo entregar. Eu ficava assim... É gente da igreja que não entrega, quando vai em congresso, quer entregar tudo, né? O cara pediu R$1.000 por pessoas. Eu já tinha contado mais de 200 lá na frente. Eu falei, isso é o melhor negócio do mundo, gente. Para que estudar, gente? Fala sério, vamos. Faculdade de medicina, faculdade de direito, 5, 6 anos em faculdade, ralando dentro de indústria para ser empregado. É a melhor coisa do mundo, pô. 200 mil numa noite. 200 mil numa noite. Quem é que quer trabalhar, Sandro? Não, vão estudar psicologia, vão estudar o brasileiro, a fragilidade do brasileiro, que acredita em misticismo, né? É ganancioso, quer as coisas rápidas. Vai trabalhar para 200 mil, isso no sábado, né? Se tiver outro congresso, se o congresso estender, se ele tiver agenda em outro lugar, é mais 200. E entrega, o povo entrega. Já vi gente boa entregando, do meu bolso não sai nada, bicho. Eu já fui à igreja querendo dar uma oferta para a igreja. Botei no bolso, senti no coração. Cheguei lá, o cara falou tanta besteira que eu falei, sabe uma coisa? Eu vou ficar com esse dinheiro para mim, não dou nada. Dou não. Conversou demais. Se tivesse ficado quieto, ia receber. Começa a conversar fiado, começa a falar que tem que dar, se não der. Eu falei, não, aqui não entrego não. Vou fazer lanche, vou comer alguma coisa com a minha família. Deus vai gostar muito mais. Enquanto a minha mãe dizia, enquanto houver cavalo, São Jorge não anda a pé. É muita gente. O povo ignorante é povo de igreja, viu? Tem as exceções, né? Mas vou te falar. É troço de arrupiar o cabelo.
Vai acreditando nessa cambada aí milionária, que está todo mundo aí, que ganhando dinheiro às custas dos outros, com conversa mansa na internet, que pensa mais neles do que no bem-estar da igreja e das pessoas. Tem muita gente boa, tem muito homem de Deus, mulher de Deus boa, mas infelizmente não estão aí na mídia, né, porque não tem coragem, que gente que tem vergonha na cara não sabe contar mentira, né? Gente que tem vergonha na cara não conta mentira, tem medo. Mas quando tiver os pastores que quicam no altar, não é isso? Os meninos estavam até rindo, né? O pastor que faz assim, balança o pezinho assim, foge dele, tá? Faz assim com o pé. Irmãos, hoje temos uma campanha, você, quando fizer assim com o pé, você pode fugir, tá? Que hoje estamos a orar pela sua vida, porque hoje hoje à noite o céu descerá deste lugar, descerá, o pé assim, ó. Aí eu falo, meu Deus do céu, é muito marqueteiro, gente, é muito marquetagem, mas tem gente que gosta, tem gente que gosta, tem gente que adora alimentar esse sistema inútil, e satânico e maligno, que vive de campanha em campanha para arrecadar dinheiro dos outros, fazendo show e conversa fiada, e os problemas mais sérios não são resolvidos. É um monte de gente que às vezes não tem instrução também, não é só sem instrução, tem uns que têm instrução também, que gostam de alimentar o sistema, porque o pastor vai falar coisa boa, né? Você tem lá, não sei, robô lá da empresa, mas o pastor não vai confrontar, não aparece profeta para isso, não aparece, né? O cara está roubando da empresa todo dia, não aparece um profeta para denunciar o cara. Eu queria o João Batista nas igrejas, um dia só, que ia sair gente correndo, pulando por janela, João Batista, Jeremias, isso aí eles não querem não. Já pensou? Jeremias entrar na igreja de hoje, começar a condenar pecado, meu Deus do céu, mano, não vai ficar ninguém, mas ninguém quer, né? Ninguém quer, esses caras ninguém quer, até o cara que fala que tem pote de ouro, que tem dinheiro, você é a menina dos olhos, você vai crescer, você vai ter, essas coisas que estão na Bíblia, cara. Deus disse, eu sei os pensamentos que tem a respeito de vós. Tem muita promessa aqui, que já testifica do que Deus quer para nós. Isso aí. Sigamos. Diz, porém, Absalão, chamai agora também a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Olha só, o Aitofel, ele é um homem extremamente poderoso, e pelo visto, ele já tem o aval do povo e de Absalão. Só que Absalão, ele teve uma ideia aqui em cima da hora, de buscar a segunda opinião sobre o que fazer com Davi. Absalão vai dizer, chamai agora também Uzai. Uzai é o cara que é amigo do Davi, que está infiltrado, vocês lembram, né? Eu quero ouvir o que ele vai dizer. Isso aqui, para mim, é um milagre, gente. Isso é um milagre, você sabe por quê? Isso é o poder de Deus, porque já estava definido por Aitofel o que ia ser feito, mas o Aitofel agora vai ser surpreendido, porque o Absalão quer ouvir a opinião do Uzai. Agora, por que aconteceu esse episódio aqui na Bíblia? Por que aparece esse pensamento aqui? Por que Absalão é clareado agora de ter que pedir o conselho para o Uzai? O que vocês acham? Por que isso aconteceu? Como é que Deus está intervindo nisso? Porque isso aqui vai ser uma intervenção divina. É uma intervenção divina. De onde veio essa intervenção? Como que surgiu isso? Mas por causa de Davi, isso funciona automático? Não. A gente tem que ler 2 Samuel capítulo 15, verso 31. Por favor, vamos voltar um pouquinho. Capítulo 15. O que está dizendo aqui? 2 Samuel 15, 31. O que diz? Então fizeram saber a Davi, dizendo, também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi. Olha qual foi a oração de Davi. Lembra disso? Ó Senhor, peço-te que torne em loucura o conselho de Aitofel. Orou? Quando ele orou,
Deus registrou. Então, esse versículo aqui é uma resposta de Deus à oração do Davi. O que ele está pedindo? Senhor, faz o conselho do Aitofel não ter credibilidade. O cara fez uma oração e Deus registrou. Olha que importante é isso. E por causa disso vai acontecer essa intervenção. Esse lampejo na cabeça de Absalão aqui é resultado da oração de Davi. Gente, confere isso ou não? Vocês lembram do Ló? O Ló foi resgatado de Sodoma 2 vezes. A primeira vez quando havia uma guerra de 4 reis contra 5 reis. E o Abraão, ele vai conseguir tirar o Ló. Lembram disso? Ele salva o Ló de dentro de Sodoma. Porque Sodoma era uma das cidades que estava envolvida nessa guerra. Depois da segunda vez que o Ló é salvo por Abraão, é quando Deus vai destruir Sodoma, lembra? Mas houve uma intercessão, lembra disso, do Abraão? Abraão pediu para Deus. Ele intercedeu pelo Ló, ele estava intercedendo pelo Ló. Então, vamos ver se valeu a intercessão. Olha para Gênesis 19, versículo 29, o resumo da história. Gênesis 19, versículo 29, o que diz? Por favor. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, se Deus vai destruir Sodoma, tinha que morrer o Ló lá dentro, que estava lá. Lembrou-se Deus de quê? De que ele lembrou? Lembrou do Ló ou do Abraão? Por que ele lembrou do Abraão? Porque Abraão intercedeu. Entendido? Lembrou do Ló e lembrou da oração do Abraão. Lembrou-se Deus de Abraão e tirou o Ló do meio da destruição. O texto é claro, porque não é o Abraão que está lá dentro. Por causa da intercessão do Abraão, Deus tirou o Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. Está claro ou não? Então a oração vale ou não vale? Vale. A gente tem que orar, né? Mais cedo ou mais tarde, a oração vai nos encontrar. Versículo 6. Chegando Uzai a Absalão, lhe falou Absalão dizendo, desta maneira falou Aitofel, faremos conforme a sua palavra? Se não, fala tu. Qual é a sua direção? Nós já ouvimos o Aitofel. Então, esse momento aqui para o Uzai não é muito tranquilo. Porque vocês lembram, quando o Uzai chegou aclamando o Absalão em Jerusalém, o Absalão ficou meio desconfiado dele. Ele falou, você é amigo do meu pai, o que é? Então ele tem uma pulga atrás da orelha. Então a palavra que Uzai vai dizer, dependendo do que ele falar, pode comprometer ele. Ele pode se colocar em risco aqui agora. Então ele tem que ter muita sabedoria para poder falar agora, porque senão ele vai se expor ao risco. Porque o Absalão está desconfiado dele. Ele falou, você é amigo do meu pai, será que você está me servindo mesmo? Então a situação do Uzai não é boa. E a missão do Uzai aqui, vocês sabem qual é? Que é o quê? Ele é leal a Davi, está ali dentro, para espionar e levar a conversa para o Davi. É uma situação típica nossa, né? Do crente que está a serviço de Deus, no meio do mundo dos lobos. Versículo 7, vamos lá. Então disse Uzai a Absalão, o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Olha só que cara inteligente. Ele não disse que o conselho dele não poderia seguir. Ele falou, o primeiro foi bom. A gente sabe que não foi bom, porque violou as concubinas. Mas ele disse, ele fez um contrabalanço na credibilidade do cara. Ele falou, o primeiro conselho que ele deu foi bom. Talvez o Absalão falou assim, mas ele foi bom. Já tinha acontecido mesmo. Mas o segundo não. Se ele disse que o primeiro conselho foi bom, o Absalão está entendendo, se esse cara concorda, e que eu usei as concubinas do meu pai, então esse cara está do meu lado. Era só ele discordar. Mas já aconteceu mesmo? Não, o que ele aconselhou estava certo, mas agora esse aqui está errado, ele falou. Então o Uzai está sendo astuto aqui, inteligente. Versículo 8, disse mais Uzai, bem conheces tu a teu pai, e aos seus homens que são valorosos, e que estão com o espírito amargurado.
como a ursa no campo, roubada dos cachorros. Também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. O Uzai está dizendo o seguinte, ó, Davi você conhece, é seu pai, me conhece. É um guerreiro experiente, e jamais estaria no acampamento com civis. Ele está junto com soldados, ele não vai ficar lá dando bandeira. Ele falou, é verdade. Agora, ó, só o conselho dele. Versículo 9. Eis que agora está escondido em alguma cova. Davi deve estar em alguma cova escondido, ou em qualquer outro lugar. E será que caindo no princípio algum dentre eles, cada um que o ouvir, então, dirá, houve derrota do povo que segue Absalão. Eu vou traduzir. Ele está dizendo o seguinte, olha só. Para você atacar o Davi, você tem que entender o seguinte, os soldados do Davi são leais a ele. E para entregar o rei, você vai ter que perder muito soldado. Porque eles vão lutar até a morte por ele. Então, se você perder algum soldado, vai chegar a notícia que você está perdendo a guerra. Se você tiver alguma baixa de soldados na guerra contra Davi, porque os soldados deles vão reagir, você vai ficar sem crédito. Você não pode perder ninguém. Vai chegar rumor aqui em Jerusalém que você está sofrendo derrota. Ele falou, é verdade, é verdade. Sigamos, versículo 10. Então, até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará. Ele falou, vai ficar todo mundo com medo. O restante dos soldados vão ficar com medo. Porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso. E homens valentes, os que estão com ele. Ele falou, não é moleza. Não estou dizendo que você não tem que ir. Mas se você for, você se prepara para perder alguns soldados. Se você perder alguns soldados, você vai perder crédito aqui. Ele falou, até os soldados valentes vão ficar com medo do Davi. Aí, legal. Versículo 11, ele está seguindo o conselho. Eu, porém, aconselho que com toda a pressa se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e tu, em pessoa, vás com eles a peleja. Essa expressão de Dan a Berseba significa toda a extensão de Israel, tá? É sentido figurado. E o Uzai sabe que para juntar todos os soldados de Israel, vai ter que demandar tempo. E o Davi precisa de tempo para se preparar, para chegar o assunto para ele. E enquanto o Absalão vai juntando soldados, conversa com todo mundo, né? E aí vai ganhando tempo até a notícia chegar. É inteligente. Mas ele vai dizer uma coisa interessante aqui para o Absalão. Ele vai dizer, e tu, em pessoa, vás com eles a peleja. Ele falou, você vai deixar esse crédito para o Aitofel, rapaz? Você que é o cara. Você tem que ir. Aí ele deu um upgrade na autoestima dele, né? Que ele ficou assim, é melhor você ir, né? Você vai deixar. Aí o Absalão já é o cara que está com a autoestima lá no chão. Isso tudo é Deus, gente, trabalhando. É Deus trabalhando, usando esse cara para falar o que é certo. Essas palavras vai fazer com que o orgulho do Absalão cresça, né? A soberba dele. Ele está dizendo, você é maior do que Aitofel, rapaz. Você vai deixar Aitofel, você tem que ir nessa guerra. A autoestima dele foi lá em cima, né? Virou remédio isso aqui. Versículo 12 e 13. Então iremos a ele. Em qualquer lugar que se achar, facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra. E não ficará dele, de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. Ele vai usar uma metáfora aqui, ó. Na verdade, uma hipérbole, né? Ele vai fazer um exagero aqui, ó. E se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade e arrasta-la, iremos até o ribeiro. A gente pega a cidade, amarra nas cordas e sai arrastando ela até jogar dentro do rio. Entende? Ele fez um exagero para mostrar o poder que o Absalão tinha se ele conseguisse juntar todo o exército. Estão compreendendo? Enquanto isso, o Davi está ganhando tempo, porque a notícia vai chegar para ele. As palavras de Uzai fortalecem a vaidade do ego do Absalão. Como que você destrói o soberbo, né? Como é que você destrói pessoas? Gente soberba é gente muito vulnerável, né? Só você dá uma maciada no ego, né? Você fala assim, rapaz, mas você é bom mesmo, né? Aí todo mundo... Aí o cara faz tudo que você quer, né? Quem tem ego grande, é só você bater palma para ele, que você tira tudo dele. Versículo 14. Então disse Absalão a todos os homens de Israel, melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Por quê? Porque esse conselho valorizou o Absalão, é o que ele queria. Aí tem uma explicação, porém, assim o Senhor
o ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. Isso aqui é raro na Bíblia, tá? O narrador está intervindo aqui na história para explicar como é que Deus trabalha. Mas está revelando o plano de Deus. Foi Deus, gente. Está explicado aqui. Assim o Senhor ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel, por causa da oração do Davi, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. Entendido? Versículo 16. E disse Uzai a Zadok e Abiatar, sacerdotes. Assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel. Porém assim aconselhei eu. Agora, pois, enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo: não passes essa noite nas campinas do deserto. Logo também passa ao outro lado, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. As informações serão devidamente comunicadas ao Davi. Versículo 17. Estavam, pois, Jonatas e Ahimaas junto à fonte de Rogel. E foi uma criada e lhe disse. E eles foram e o disseram ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. As informações precisam ser passadas de pessoas para pessoas, até chegar ao Davi. Então esses caras que aparecem aqui, o Jonatas e a Ahimaas, são os filhos de Abiatar e Zadok, que são sacerdotes. Versículo 18. Mas viu-os todavia um moço. Eles foram vistos. E como eles eram apoiadores do Davi, eles não poderiam ser vistos na cidade. E a pessoa que viu avisou Absalão. Porém ambos logo partiram apressadamente e entraram na casa de um homem em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, e ali dentro desceram. Provavelmente um poço, uma cisterna seca, né? Vocês perceberam que tem gente na cidade que apoia o Davi. Então o Absalão não está com tanta moral como ele pensou. Versículo 19. Então tomou a mulher a tampa e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou o grão descascado sobre ela, assim nada se soube. Ela escondeu os mensageiros. No versículo 20, chegando, pois, os servos de Absalão, a mulher, àquela casa, disseram: onde estão Ahimaas e Jonatas? Porque o Absalão ficou sabendo, né? E a mulher lhes disse: já passaram o val das águas. E havendo buscado e não os achando, voltaram para Jerusalém. A notícia chegou para o Davi sem problemas, então. Versículo 21, e sucedeu que depois que se retiraram Ahimaas e Jonatas, saíram do poço, e foram e anunciaram a Davi, e disseram a Davi: levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aitofel. Versículo 22, então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou, e passaram o Jordão, já pela luz da manhã, nem ainda faltava um só que não tivesse passado o Jordão. Todo o povo está sendo livrado. Versículo 23, vendo, pois, Aitofel, que não se tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento, e levantou-se, e foi para sua casa, para a sua cidade, e deu ordem à sua casa, e se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura do seu pai. Estranho. O cara se matou. Por que ele se matou, hein? Porque o Absalão não ouviu o conselho dele? O que vocês acham? Por que ele se matou? Por que ele se matou? Ele ficou com raiva? Porque o Absalão não ouviu o conselho dele? É por isso que ele se matou? Quem acha? O Aitofel sabia quem era o Davi. E de certa forma ele sabia que os planos do Absalão não iriam longe. E quando ele viu aqui que a causa absalônica estava perdida, ele sabe que o Davi vai voltar para o palácio. E sabendo que o Davi vai voltar para o palácio, que Aitofel não é bobo, ele sabe que a cabeça dele vai rolar. Simples. Não foi ele que fez a armação toda? Então ele só está adiantando o processo. Simples, covarde. E é interessante a gente ver como que o diabo faz, né? Com as pessoas que ele usa. Ele descarta quando ele não precisa mais. É isso. Ele foi descartado pelo diabo, porque o diabo não precisa mais dele. Não precisa mais. Ele tentou, falhou no plano dele, mas não serve para mais nada. Esse é o problema quando a pessoa empresta a vida para o diabo. Quando os planos são frustrados, os planos malignos são frustrados por Deus, o diabo descarta a pessoa. É interessante isso. Toda vez que você vê uma pessoa sendo usada pelo diabo contra você,
você vai ver que Deus vai frustrar os planos. Vai chegar uma hora que ela vai ficar imobilizada. Por isso que eu sempre falo, o final disso aí é morte. Toda insurgência contra questões espirituais, o final é morte. Se você trabalhar contra planos de Deus, por isso que eu falo, vocês nunca devem se levantar contra planos de Deus. Processos de igreja, às vezes quando você diz, a Bíblia diz, ai daquele que faz cair ou pecar um pequenino. Às vezes você comete uma ação que prejudica o corpo de Cristo. Isso é perigoso. Uma coisa é pessoal, mas quando você, por exemplo, vamos dizer que você faz uma coisa, aí o Joãozinho, mas a Mariazinha desviou por causa daquilo. Você fez uma fofoca, entendeu? Aí a pessoa pegou e falou assim, não vou ficar nessa igreja não. Mas por quê? Não, porque chegou a fofoca. Aí a pessoa vai e desvia. Entendeu? De certa forma não foi a sua intenção de que a pessoa sofresse o dano. Você queria atacar o outro. Mas aí um pequenino acabou se perdendo por causa da sua ação. Então você atingiu o corpo de Cristo. E aí não tem como atacar o corpo de Cristo. O problema é processo, que Deus está trabalhando processo na vida de todo mundo. Está todo mundo em processo. Às vezes Deus está construindo uma pessoa há 10 anos. Ele está construindo a pessoa, preparando para o ministério, o cara está ali, aí você sofre uma ofensa na igreja. Aí você desiste, vai para o mundo. E fica por lá. Isso é grave. Isso é muito grave. Então, quando vocês quiserem fazer alguma coisa, vocês têm que tomar muito cuidado com o corpo de Cristo, com a igreja. Se isso pode afetar a igreja, entende? Uma coisa é afetar pastor, uma coisa é afetar... não tem como afetar pastor sem afetar a igreja, né? Não tem jeito. Você afetar, sei lá, o portão lá de fora. Agora, quando você afeta o corpo de Cristo. Então, geralmente o final disso é morte. Às vezes eu falo essas coisas, o pessoal fala assim, eu falo, fulano vai acabar morrendo. Porque é o final. Não é porque o diabo não precisa mais da pessoa, então ele executa. Ele não precisa mais da pessoa. Acabou o tempo, né? Ele usa a pessoa, ele prestou a vida para o diabo, e às vezes a pessoa nem sabe que está sendo usada pelo diabo, porque ela cria uma convicção tão forte, de uma obstinação, que ela acha que ela está fazendo em nome de Deus. Tem gente que arranja confusão em nome de Deus, ela fala assim, não, porque eu estou defendendo os valores da Bíblia, e ela fica cega, e na intenção dela, ela está fazendo certo. Por isso que a rebelião é uma coisa perigosa, porque o rebelde, ele entende que está trabalhando para Deus. Só que ele viola o princípio e não está percebendo que ele está violando o princípio. E ele está cego naquilo dele, porque ele está sentindo a paixão de salvar a coisa. Ele fala, poxa, eu estou lutando pela igreja, eu estou lutando por isso aqui não acabar. Mas não, ele está insurgindo, quebrando os princípios espirituais sem saber. Depois, quando ele não é mais usado, ele não serve para nada. Aí o diabo descarta. Judas foi isso aí. É que Judas, no fim do processo, ele vai e amarra uma corda no pescoço e se mata. É estranho. O Aitofel da mesma forma, né? Versículo 25. E Absalão construiu Amasa em lugar de Joabe, sobre o arraial, porque o Joabe está do lado do Davi, né? E era Amasa filho de um homem cujo nome era Itra, ou Israelita, o qual possuíra Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Essa técnica hebraica de escrita é complicada. Resumindo, essa Abigail que vocês estão vendo aqui, não é aquela que vocês estão pensando, tá? Naás também é outro. O Davi tinha uma irmã chamada Abigail. Era mãe de Amasa. Então esse Amasa aqui que vai entrar no lugar de Joabe é sobrinho do Davi, que vai começar a liderar o exército de Israel no lugar do Joabe, porque o Joabe está do lado do Davi, que é um grande herói. O Joabe é uma peça fundamental aqui no propósito da vida do Davi. Versículo 26. Israel, pois, e Absalão acamparam na terra de Gileade. Gileade é uma região de montanhas ao leste do Jordão. No versículo 27 a 29 a gente encerra. Sucedeu que chegando Davi a Manaim, sobe filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maqui, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o Gileadita de Rogelim, essa turma que é toda amiga de Davi. Tomaram camas, e bacias e vasilhas de barro, e trigo, e cevada, e farinha, e grão torrado, e favas e lentilhas também torradas, e mel, e manteiga, e ovelhas, e queijos de vacas,
E os trouxeram a Davi, ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Vocês percebam que Deus está trazendo pessoas para se aliarem a Davi. Deus está fortalecendo Davi, porque vai haver aqui algo decisivo, né, no destino do Davi nos próximos capítulos. Tudo certo? Terminamos aqui. Alguma pergunta, pessoal, sobre esse capítulo? A gente teve que respeitá-lo, né? Não dá para a gente fechar ele, porque tem uma sequência. No capítulo 18 segue a história. Alguma pergunta a ser feita, alguma dúvida que ficou? Então, eu proponho encerramento. Oremos. Senhor, obrigado por esse tempo, mais um capítulo vencido no segundo livro de Samuel. Nós queremos entregar nas tuas mãos a nossa vida e pedir que esse entendimento possa estar em nós, para que possamos ser cristãos melhores. Livra-nos do engano, mantenha a nossa consciência limpa, para que o mundo não nos envolva e nos destrua. Nós queremos entregar nas tuas mãos esse dia, para que seja um dia de intensa edificação, para que logo mais à noite estejamos aqui cultuando o teu nome. Obrigado por essas oportunidades de poder servi-lo, por termos a consciência de estar no caminho certo. Obrigado porque não estamos no sistema e no mundo. Conserva a nossa vida, protege a nossa família, aqueles que estão ligados a nós, que seja tempos de vitória, tempos de conquistas, e nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. ריבונו של עולם, אני מבקש ממך בכל ליבי ובזה התפילה, שתנחה אותי בדרך ישרה, ותודיעני אורחת